presença fortemente. Um dia senti a sua mão tocar no meu peito e um calor entrou no meu coração. Comecei a orar a Deus pedindo que Ele me mostrasse o Espírito Santo, já que eu vi o próprio Jesus, um homem simples, não esse Jesus que os artistas pintam com olhos verdes, mas nesse homem simples. O que ele tem de maravilhoso é o corpo cheio de glória que encanta qualquer um que se aproxima dele. Toda vez que vejo Jesus, um amor sobrenatural brota do meu peito. Uma sensação que senti quando casei com a minha esposa. Mas esse sentimento que sinto por Jesus é ainda mais forte. É tão forte que você larga tudo por ele. Se ele mandar deixar a sua família por ele, você acaba fazendo isso. Até morrer por Jesus você morre por amor a ele. Deve estar se perguntando, eu não sinto vontade de me sacrificar por ele como está dizendo. Eu também não tinha coragem nem de pregar a sua palavra, mas a partir do momento que eu me encontrei com Jesus pessoalmente foi amor à primeira vista. Jesus é muito mais do que você pensa, ele é tão educado. A sua glória me envolveu desde o primeiro dia, e nunca mais fui o mesmo. Você não pensará mais como um homem natural, mas pensará como Jesus. Dos olhos de Jesus emanava um amor que envolvia a minha alma. O amor que sinto por Jesus explica o mesmo sentimento que a igreja terá ao lhe encontrar na festa de casamento. Você, ao se encontrar com Jesus, vai largar todo o pecado por ele. A dimensão do seu amor cresce a cada momento. Agora eu queria ver o seu Espírito. Eu precisava conhecer o Espírito Santo pessoalmente. E comecei a orar sem parar pedindo para Jesus me revelar ele. Porque na minha visão espiritual eu via anjos e demônios, mas não conseguia ver o Espírito Santo perto de mim. Eu acredito que mesmo com as visões espirituais do sobrenatural ela é limitada, podendo ver até onde Deus permite. Abri a palavra de Deus, e saiu em Lucas 24:16 que diz: mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecessem. Lucas 24:31 diz: abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. O Santo. Essa experiência marcou o meu ministério para sempre. Eu estava orando com a minha esposa e a minha visão se abriu. Um homem vestido de majestade caminhava pelo meu quarto lentamente. O seu corpo brilhava como a luz, e de dentro dele saíam faíscas de fogo. Eu sabia que era o Espírito Santo, pois a sua glória era muito maior do que qualquer anjo que já vi. O seu esplendor era tão grande que eu olhava para o seu corpo de luz, e os meus olhos não suportavam. Começou a caminhar pelo meu quarto, e toda a sua glória tomou aquele lugar. A minha esposa não conseguia ver. Saio dessa casa. Toda vez que vocês oram, estou ouvindo as suas orações e intercedo a Deus por vocês.
estão orando sem parar, as suas temperaturas irá se elevar até que sairá fogo de suas bocas na hora de pregar a palavra santa. A santidade é importante para a vida da igreja. Eles terão o espírito de vida que sou eu, lhes darei autoridade, e farei eles brilharem como a luz na escuridão. Muitos estão desviados por causa das provações que os assolam, e um grande vazio espiritual está em suas vidas. Mesmo vindo todos os dias para a igreja estão com esse vazio. Isso é a ausência de mim em suas vidas, que é a escassez espiritual. Eles não oram, não têm fizeram a pessoa do Espírito Santo. Ele me disse essas coisas. Tudo o que acontece de sobrenatural às vezes são os demônios, e o povo atribui a ele como se ele operasse na vida dos falsos profetas, como se ele aprovasse o engano, e mesmo assim operasse. Digo a vocês que ele está muito longe da mentira. A sua tristeza não o deixa ficar nesses lugares por causa da podridão que fede muito. Ele é santo e não pode ficar dentro de igrejas babilônias. Vocês precisam da presença do Espírito a Deus. Cadê os frutos do Espírito Santo? Vocês dependem dele para fazer a obra. Sem ele não irão conseguir. Cada um é diferente do outro. Ninguém é igual a você. É o ser único criado por Deus. Não imitem a ninguém. Aprendam a produzir mais para Deus. Deixem de ficar só pedindo coisas materiais. Saiba oferecer o que Deus está querendo. Produzam para Deus. E guardem as suas reservas de azeite para os tempos difíceis. A unção de Deus lhe envolverá, e dará força espiritual para ir até o fim. A sua luz acenderá com esse azeite que é derramado sobre ti através desse testemunho. Tu serás uma pessoa ativa espiritualmente, e a luz resplandecerá sobre vocês. Se estiverem vivendo uma vida santificada, então recebam essa nova unção derramada sobre vocês. Sem a santificação não há azeite, sem o azeite não há luz. Receba a porção da vida dessa palavra em seus interiores. A sua santidade conduzirá o Espírito Santo para a sua vida e serás envolvido com a sua glória. A intimidade com o Espírito Santo envolverá a sua vida com a sua glória. Como é bom ter contato com o Espírito Santo, se isolando do pecado e se afastando das ilusões desse mundo. Uma revelação que o Espírito Santo me deixou na sua visita pessoalmente para mim. Irmãos, o Espírito Santo trabalha de uma forma
Quantos irmãos têm ira no coração, ameaçam os outros, discutem por coisas, não acrescentam em nada, criam contendas e dentro dos lares são feras. O Espírito Santo quer mudar isso em vocês e transformar as suas vidas deixando livres e leves disso tudo. Ele amolece os corações duros de pedra, uma pessoa justa brilha, e um conjunto de qualidades é acrescentado em sua vida. Para os que nascem de novo são tantas qualidades espirituais, são tantos frutos acrescentados na vida dos que servem a Deus. O Senhor me disse: os pecados desses povos fedem diante de mim. Depois dessa revelação, tive uma visão de muitos pregadores sendo levantados por pastores e não por Deus. Eles eram carnais e almejavam cargos de confianças para aparecerem. Irmãos, Deus escolheu você para a santidade, não para assumir um cargo para fazer a vontade do pastor. Ele pode lhe ungir para ser o seu representante na terra, ministro do Evangelho. Não espere unção de homens, através de sentiu essa presença e foi impactado com o poder de Deus. Esse jovem fidelidade, gratidão, docilidade, esperança, harmonia, felicidade, união, tranquilidade, vida, piedade, paz, ternura, perfeição, sabedoria, pureza, suavidade, graça, renúncia, paciência e solidariedade. Essa mulher parecia uma noiva pronta para casar. O Senhor me disse: o meu espírito está preparando a minha noiva para se encontrar comigo. No dia seguinte fui visitar uma igreja, e quando comecei a pregar a minha visão se abriu, e estava
com os efeitos da malignitude desses lugares. Temos que orar muito e estarmos em constante vigilância para não sermos surpreendidos pelo mal. O mal que está nas cidades atinge as famílias, e são nesses lugares que há a concentração do pecado. Vi na visão demônios entronizados nos centros urbanos. Essas cidades são filiais da grande Babilônia que em breve surgirá nesse mundo. Eu vi na visão novas atrações dessas cidades atraindo as pessoas para a morte. Na visão, todas essas cidades os profetas, quando recebem esses demônios, não têm mais a vida normal. Esse é o Espírito Santo que os falsos profetas estão entregando ao povo, uma cópia pirata dele, uma imitação falsa. Esses espíritos enganadores tomarão as suas bocas em profecias e eles pensarão que é o meu espírito. Na visão, eu vi milhões de espíritos que produzem calor dentro da igreja imitando o Espírito Santo. As pessoas profetizavam, pulavam, caíam no chão, gritavam, dançavam e se rastejavam por causa desse calor. Quando os falsos profetas diziam: recebam a unção do Espírito Santo, eu vi muitas pessoas dando lugar para receber as suas porções malignas. Eu vi um óleo enegrecido se derramando nas cabeças dessas pessoas. Essas pessoas pensavam que eram obras do Espírito Santo e davam gargalhadas com o poder que pensavam ser do Espírito Santo. Eu vi as vestiduras dessas pessoas sujas de lama. Não havia pureza em suas vidas espirituais. O maior engano delas é pensar enganadores. E mais pessoas davam lugares para eles pensando em ser o calor do Espírito Santo. Os falsos profetas diziam: assim diz o Senhor, hoje ungirei vocês como reis dessa terra. E chamavam os cristãos lá na frente. Um demônio derramava o óleo negro nas cabeças dos crentes que foram lá na frente. Os falsos profetas logo depois derramavam óleos ungidos na cabeça daqueles irmãos e profetizavam uma falsa unção. Aqui até eles receberem as suas coroas de vida. Realidade masculina usando homens que usam shorts, andam
Ele dizia que elas iriam cair no chão e repousar no caindo do céu. A igreja profecia daquele demônio dentro da igreja. Ela disse para toda a congregação que viu o anjo dentro da igreja. O povo começou a glorificar a Deus. Ela disse que o anjo lhe trouxe uma profecia para dar para o povo, e contou tudo. Eu sabia que era um demônio enganando aquela irmã. Eu fui para casa quando acabou o culto, e fui orar até as 3 da madrugada. Um anjo apareceu a mim e disse: hoje irei lhe arrebatar para mostrar o inferno. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: não acredite, não é da parte de Deus. Eu expulsei aquele espírito da luz que veio me trazer uma mensagem. O Espírito Santo disse: aqueles que têm uma aliança comigo não deixarei os demônios enganarem. Ore bastante, pois tem 7 feiticeiras que estão com o seu nome na magia para destruir o seu ministério. Elas estão com muita ira de você. Quando foste na cidade de Arusa ganhou muita alma. Elas perderam muitos clientes para quem trabalhavam com os seus serviços das espiritual. Não é fácil pegar ele. Dá muito trabalho. Eu não vou sair com a minha tropa daqui e viajar para uma terra distante com essa pequena oferenda. A feiticeira disse: peça o que quiser e eu lhe darei. O demônio disse: vocês querem que eu tome a vida dele. Vida se paga por vida. A vida de uma de vocês pela vida dele. As feiticeiras olharam assustadas por não esperarem um preço tão alto, até que uma delas disse: não se preocupe, eu ofereço a minha vida em troca. Sou a mais fraca entre vocês. Alguém tem que continuar o trabalho. Eu sei que estarei em um bom lugar com Jesus. O demônio mandou uma das feiticeiras cravar um punhal no coração dela e usar o seu sangue no ritual de morte. Eu vi quando sacrificaram aquela mulher, e os demônios pegaram a sua alma e desceram para o inferno. Quando elas fizeram aquele ritual de morte, o demônio-chefe com seu batalhão vieram para a Europa atrás da minha cabeça. Viajaram vários quilômetros para me matarem. Eu estava orando e senti quando mais de 100 demônios chegaram. Eles ficaram no meu quintal e rodearam a minha casa. Era de madrugada quando eles vieram para me matar pensando que eu estaria dormindo. Comecei a escutar barulhos no meu quintal e em cima do telhado. Eles começaram a bater na minha casa e apontaram as suas mãos em direção à minha casa. Das suas mãos saíam dardos negros. Não era só um. Eu vi milhões de bolas negras vindo para cima de mim e minha esposa. Foi um bombardeio de dardos na nossa casa, mas eu percebi que aqueles dardos pararam em um grande escudo que nos cobriam. O grande escudo de fogo que se formou nos protegeu detendo todos aqueles dardos. Eu vi quando os milhões de dardos disparados caíram por terra e o chão ficou em trevas. O piso da minha casa ficou todo escuro, e a terra sugou todos os dardos para dentro dela como se suga a água da chuva. O piso do meu quarto ficou normal, e aquelas legiões de demônios foram embora e voltaram para a África, porque lá são os seus territórios. Aqui onde eu moro são outros demônios que agem nessa região. A minha esposa disse que não viu quando os demônios atacaram, mas sentiu um peso negativo, uma presença diabólica na casa. Abri a palavra de Deus e caiu em si. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Agradecemos a Deus por mais uma vitória nessa guerra espiritual. Imagina se eu não tivesse uma vida santificada. Eles teriam me tocado,
qualquer cristão que vai fazer uma missão em lugares perigosos sem renunciar ao mundo corre o grande risco de morrer, pois os demônios matam. Fui convidado para pregar a palavra em uma igreja. Quando comecei a falar da santidade do corpo, uma mulher evangelista esperou eu terminar a pregação. Se levantou do banco e disse que não acreditava nas minhas palavras, me acusando de falar heresias. Que disse que é coberta pelo sangue de Jesus. Vou mandar o demônio que está dentro do corpo dessa mulher que está no chão entrar no seu. Se tiver andando na santidade, esse demônio não encontrará espaço dentro do seu corpo por causa da habitação do Espírito Santo. Eu dei ordem para o demônio sair do corpo da mulher e mandei-o entrar no corpo da evangelista. A evangelista foi possuída pelo demônio e caiu no chão. Provei para a igreja toda que ela estava errada a respeito da vaidade do corpo. Aquela evangelista estava com uma maquiagem, batom preto e lápis na sombra. Nos seus rostos. A unção do Espírito Santo deixava os rostos das irmãs brilhosos. As suas espiritualmente estava deformado, parecendo o rosto de Fred Krueger. Eu vi o pó da maquiagem que elas passavam em seus rostos virando micróbios negros. Esses micróbios entravam em seus rostos que causavam bolhas e inflamações. Os seus rostos criavam escamas de crocodilos e cheios de buracos que cabiam um alfinete. Essas larvas que entravam nos pequenos buracos dos seus rostos eram demônios. Esses demônios do tamanho dos micróbios também entravam através do couro cabeludo das irmãs que pintam o cabelo. Tudo isso era um meio onde os demônios entravam para possuir os seus corpos. Uma mulher que pintava os seus cabelos foi possuída por vários demônios pequenos que entraram no seu couro cabeludo. Também expulsei demônios da língua que fala muito. Expulsei demônios da contenda. Demônios de grupos que formam dentro da igreja. Vi as línguas dessas pessoas iguais línguas de serpentes. Muitos irmãos estavam endemoniados e eu expulsei todos eles. Irmãos que têm as mentes poluídas por causa da pornografia e as imoralidades foram libertos. Eu vi bolas de fogo entrando em suas cabeças e queimou todas as ninhadas que os demônios haviam feito dentro das mentes. Eu vi bolas de fogo entrando no peito dos irmãos e queimando toda a malícia e maldade guardadas ali dentro. Toda sequela que os demônios deixaram em seus corações o Espírito Santo limpou. Línguas faladeiras também foram queimadas ali dentro. As ações pecaminosas causam um desequilíbrio nas vidas espirituais, atraindo o mal. Tudo que se faz agora se reflete no mundo espiritual, prejudicando as pessoas. O Senhor disse: servo fiel, avisa esse povo para conservar a santidade depois do trabalho de libertação. Quero que essa igreja feche os olhos para as coisas do mundo. Não quero mais conflito entre eles. Quero cooperação, e doutrinados no amor e no partir do pão. Quero ver essa igreja unida em um só espírito, e farei se tornarem uma rocha inabalável. Diga para eles que se obedecerem a minha palavra nunca faltarão recursos espirituais do céu, e sempre derramarei o meu renovo em suas vidas. Acenderei as chamas quando faltar, e serei sua força nos momentos difíceis. Eu quero que cresçam espiritualmente e tenham atividades na obra. Os que seguem a minha palavra não morrerão espiritualmente. A decisão de os santificar está nas mãos da igreja. Aos que obedecerem sustentarei na minha presença e serei a solução para os seus problemas. Ao passar as revelações à igreja, o povo se alegrou. O céu desceu ali dentro. Eu vi um barulho de um vento entrando nos 4 cantos da igreja. Era a presença do Espírito Santo que tomou aquele lugar. Eu digo a todos, para ter uma vida espiritual saudável sem nenhuma influência demoníaca, é necessário viver uma vida de prática e oração. Reconstrua os seus alicerces a partir de hoje na verdade.
Cada versículo da Bíblia irá reconstruir a sua estrutura espiritual. Santidade atrai santidade. O Espírito Santo, quando vê um templo limpo, se aproxima, e todo o seu calor aquece o corpo. Toda a sua luz penetra no corpo santificado e vai até a medula da alma. A santa doutrina acende a chama que se apagou. Só precisa da reação de uma oração sincera para que a chama se acenda. Quanto mais orar, mais o fogo de Deus se inflama na sua vida. Vocês que ainda não andam na santidade, um dia morrerão, e para quem entregarão as suas almas? Voltei para casa e conversei com a minha esposa a respeito de fundar um ministério de mulheres. A igreja está crescendo. A esposa concordou de fazer um grupo de evangelismo somente de mulheres. Fui orar à meia-noite. Estava preocupado com o meu ministério. Na oração, eu disse para o Senhor: quando eu morrer, quem vai dar continuidade ao ministério que o meu pai não terminou? O Senhor disse: por que se preocupas com o dia de amanhã? Eu já tenho a pessoa certa para esse trabalho. Eu disse: Senhor, quer dizer que eu vou morrer antes dessa obra acabar? Quem será essa pessoa capacitada que vai continuar? O Senhor disse: sabe quem vai dar continuidade ao seu trabalho? Naomi Atsushi, a quem eu escolhi antes que nascesse. Ela é a minha profeta que levantarei para conduzir a próxima geração perversa que virão. O Senhor me mostrou na visão a minha filha adulta pregando para uma multidão de pessoas, e as correntes espirituais eram quebradas através de sua pregação. O Senhor disse: a geração que ainda vai vir será pior do que essa. Mas eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Cuida bem da minha pedra pérola, ela é preciosa para mim. Os meus olhos se encheram de lágrimas por essa revelação. Fiquei emocionado. Depois da visão que tive com a minha filha, o Senhor me mostrou uma visão de uma grande guerra espiritual. Os demônios se preparavam para atacar a igreja. O objetivo dessa guerra era o interesse pelas almas. As pessoas que estão congregando em igrejas sérias, os demônios não as querem em denominações que ensinam a viver o evangelho. Esses cristãos estavam sendo provados por estarem caminhando na verdade. Muitos não resistiam às provas e se desviaram. Os demônios conseguiam tirar alguns crentes da igreja e trazer para o mundo. Mas quando as pessoas saíam das igrejas verdadeiras indo para as falsas, os demônios comemoravam. Eu vi um exército de demônios bem organizados. Eles tinham estratégias e planos para destruírem a igreja. Eles possuíam armamentos das trevas para atingir a igreja. Esses demônios não querem atacar igrejas profanas e rebeldes. Eles miram sempre nas igrejas onde os pastores pregam a santidade. É esse o rebanho que eles querem atacar. Se você é o único da sua igreja que decidiu viver a verdade, está sendo alvo dos demônios neste momento. Eles não estão preocupados com o rebanho que não renunciou. Os que não renunciaram ao mundo, para Satanás, são derrotados. Eu vi as legiões cercando uma igreja que orava. Eles ficavam esperando a igreja esfriar para operar. Um dos membros da igreja estava em pecado e não queria deixar o mundo. Ele estava dentro da igreja. Os demônios olhavam para ele até que um deles disse: ele é a oportunidade para entrarmos. Através dele então, um dos demônios possuiu o rapaz. O objetivo daquele demônio era causar divisão e desestruturar a igreja através daquele rapaz. Outra legião de demônios possuía um teólogo muito sábio e levaram esse homem até a igreja. O pastor, ao ver esse teólogo, se admirou com sua sabedoria e viu sua credencial de bispo. O que fez o pastor dar as honras para esse bispo? Uma igreja santificada estava teologia pode explicar. Muitos homens que tinham fé nas coisas espirituais fizeram a teologia que matou as suas fés. A teologia tem desmentido a minha verdade. O segundo plano de Satanás para a igreja é ganhar o maior número de almas das igrejas da verdade. O terceiro plano de Satanás é esfriar a igreja fazendo o povo não orar. Só assim ele vai infiltrar-se na igreja. O quarto plano de Satanás é trazer o pecado para dentro da igreja tirando a autoridade espiritual do povo. O quinto plano de Satanás é ganhar as mentes das pessoas com a doutrina.
dardo mental para atingir a mente dos crentes causando depressão e suicídio, dardo doutrinário que causa confusão na mente e faz deixar de acreditar que a santidade é importante. Eles lançavam esses dardos em longa distância. Esses dardos causavam danos nas vidas espirituais. É necessário se revestir das armaduras celestiais. As armas dos crentes é a oração, santidade, vigilância e resistência. Os demônios não querem que os cristãos tenham essas armas. Eles fizeram uma reunião para neutralizar os cristãos, controlar a sua vida tirando o seu tempo de buscar a Deus. Os demônios têm muitas armas de destruição espiritual para acabar com a igreja. Esses dardos que minam as forças espirituais estão na tecnologia, internet, televisão, redes sociais e nas músicas seculares. Eu vi os demônios dizendo em esconder os dardos nessas coisas. Qualquer crente que se envolver com essas coisas terão suas vidas atacadas. Os demônios não atacarão as que fizerem aliança com o mundo, pois essas são deles, e vivem para eles. Eu vi os demônios atacando crentes de surpresa. Ataque rápido sem esperar. Os crentes que não vigiavam eram surpreendidos em armadilhas espirituais que causavam as suas quedas espirituais. O Senhor me mostrou uma multidão de corpos mortos. Eu disse: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: são as mortes espirituais de muitos crentes que não oram, não sentem mais a minha presença e perderam o prazer de buscar a minha presença. Estão na igreja todos os dias, mas é como se não tivessem por estarem distantes de mim. Esses foram dominados pelo pecado e vítimas dos demônios. A igreja não tem alternativa, a não ser confrontar as forças das trevas. As orações são ataques às forças espirituais do mal, e a palavra destrói toda mentira. A guerra espiritual de infiltração dentro das igrejas é comandada por Satanás, onde os falsos profetas pregam nas igrejas santas para destruir a santa doutrina. Esses agentes são espiões que estudam o ministério para destruí-lo. A guerra espiritual da reforma doutrinária estratégia dos demônios é entrar em igrejas que ainda não entrou em pecado. Eles querem assumir o poder de todos os ministérios para ter todas as almas em suas mãos. Quando eles assumirem o controle do ministério, irão pôr suas ideologias de doutrinas de demônios. Os cultos serão profanos. As igrejas que estão estruturadas na doutrina, Satanás usará os que não vivem o evangelho para desorganizar a igreja. A estratégia dos demônios é fazer um grupo de crentes que não suportam a santa doutrina para difamar os que pregam a verdade. Satanás escolheu um grupo de crentes que ainda não nasceram de novo para serem a oposição dos verdadeiros servos de Deus. Os demônios já estão fragmentando a igreja de Cristo, dividindo o povo. O Senhor me revelou um grupo de crentes atacando os pastores que têm compromissos com Deus. Eles usavam a internet e a mídia popular para caluniar, dizendo mentiras sobre o homem de Deus. O povo que está dando crédito aos que pregam contra a santa doutrina para se livrar da obrigação de andar em santidade. Muitos pastores querem que a doutrina do corpo acabe em todas as igrejas. Os demônios querem colocar um contra o outro dentro da igreja para desgastar os membros do corpo de Cristo. Isso irá enfraquecer a igreja para os demônios controlarem a casa de Deus. Satanás sabe que uma igreja desunida não pode derrotá-lo. Tudo o que estou dizendo foi falado na reunião dos demônios.
O Senhor Jesus pediu para eu dizer à igreja para termos mais intensidade com Ele. Aumente a busca, a intimidade e a adoração a Ele. Jesus pediu para a igreja se organizar, se unir e marchar. Disse para obedecer ao Evangelho e disciplinar os seus corpos em santidade. Jesus disse para resistirem às provas, e quando forem orar, peçam recursos espirituais nessa peleja, peçam armas espirituais e capacitação para enfrentar essa guerra, e quando a igreja se une nesse mesmo propósito fica mais forte. Se um soldado é forte, imagine um exército levantado para a batalha. Tive uma visão de um soldado equipado com armadura. Esse soldado estava revestido de obediência, ousadia, vivacidade, ânimo, capacidade, valentia, coragem, segurança, força, decisão, persistência, dignidade, fé, prudência, liderança, tenacidade, separado do mundo, servo do Deus vivo. Saía vitorioso na guerra. Perguntei ao Senhor o significado dessa visão. Ele disse que vai levantar pessoas com essa qualidade. Depois dessas visões eu fui fazer missão no Panamá, um país pobre. Um rapaz chamado Diego estava no vício das drogas. A sua mãe se chamava Belinda. Ela me pediu chorando para orar pelo seu filho. Quando peguei a foto do seu filho e comecei a orar, tive uma visão de um demônio da morte. O demônio disse: essa alma é minha, irei matar ele. Eu orei para Deus não deixar o jovem Diego morrer, e pedi o livramento dele. Vi na visão um jovem chamado Carlos, amigo de Diego. Quando falei sobre a visão, a sua mãe não acreditou. Ficou chocada sem acreditar que o melhor amigo do seu filho seria capaz de fazer isso. Eu comecei a repreender o demônio que vi na visão e que possuía Carlos. Em poucos minutos esse demônio veio até mim. Ele entrou no corpo da irmã Belinda e se manifestou. Olhei para essa mulher e fiquei admirado. Ela não usava maquiagem, brincos e nem roupa especial. O demônio que estava dentro dela disse: não se espante, pastor. Ela tem a língua grande e assiste novelas. Eu expulsei aquele demônio, e o Espírito Santo me revelou muita mágoa, rancor e ódio em seu coração. Ela havia discutido com sua irmã, e estava com pensamentos ruins desejando o mal. O demônio entrou pela sua mente e se alojou no coração. Ela orava a Deus todos os dias e pedia a libertação ao seu filho, mas estava em pecado e tomava a Santa Ceia. Ela ficou enferma por participar da ceia de Jesus nessa situação. O seu pecado não estava na carne, nem na saia, nem através de artifícios femininos da vaidade. O seu pecado não estava no corpo, e sim na alma. Interiormente estava imunda com uma mente perturbada que virou o ninho de Satanás. Entrei em uma batalha espiritual contra o diabo para não perder a alma do filho dela. Dias depois, o seu filho foi preso pela polícia por roubar. Um demônio apareceu a mim e zombou dizendo que eu havia perdido a guerra. Eu disse: como eu perdi se ele não morreu ainda? O demônio disse: vou usar um homem para matar o Diego dentro do presídio. Quando o demônio disse isso, ele desapareceu. Eu fui orar a Deus e perguntei por que Deus havia deixado ele ser preso se eu orei por libertação. Jesus me disse: servo, eu permiti que ele fosse preso. A sua oração foi atendida. Ele iria morrer assassinado. Satanás já tinha armado um laço de morte do qual ele não iria escapar. Eu o guardei na prisão, e lá Satanás não pode tocar. Usarei as autoridades do presídio para dar segurança a ele. Enviarei os meus servos naquele lugar e levantarei esse jovem como atalaia em minhas mãos. Não temas, irei abalar aquele lugar. Usarei esse jovem para ganhar almas naquele presídio. À noite, eu fui ministrar em uma igreja. Eu vi na visão demônios usando pessoas na hora da pregação para tirar atenção. Elas começaram a ir para o banheiro e outras conversavam. Na hora do louvor todos estavam quietos. Na hora da palavra que liberta e edifica a igreja ficou agitada. Muitas pessoas não paravam em seus lugares. Eu chamei a atenção de toda a igreja para ficarem quietos e não atrapalharem a pregação. Depois que terminei, orei por libertação em favor das crianças. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Comecei a orar, e crianças de 4, 5, 6 e 7 anos caíram endemoniadas. Expulsei aqueles demônios mirins. Uma mãe me trouxe uma criança de 6 meses para eu orar. O bebê chorava e gritava fora do normal. Essa criança estava sendo perturbada. Todas as noites acordava chorando segundo a sua mãe. Eu orei e expulsei aquele demônio. O bebê nunca mais chorou e passou a ter noites tranquilas. Na casa dessa mãe, a televisão ficava ligada o dia todo, e músicas mundanas sendo ouvidas o dia inteiro. Em uma casa que não serve a Deus, o diabo assola até os bebês. Os demônios que estão nesses lares começam a assolar a vida dos pais, e passam para as crianças. Eu fui em um lar fazer oração por uma mulher grávida, e vi na visão um demônio dentro do seu ventre. A criança ainda não tinha nascido,
mas já havia um espírito maligno fazendo companhia ao bebê. O mal estava compartilhando o ventre com aquela criança. Expulsei o mal da barriga da mulher. Vi uma névoa negra saindo do ventre dela e afundando no chão. Perguntei como era a vida daquela mulher. Ela disse que discutia com seu marido e que falavam palavras de maldição um para o outro, e que dentro do seu lar não tinha paz, só guerra. Ela e seu marido começaram a desejar que a criança não nascesse viva. Depois que ela me falou essas coisas, no dia seguinte tive uma visão. Vi demônios fazendo casais cristãos brigarem para que se divorciassem. Uma guerra familiar dentro dos lares induzida pelos demônios. Deixei o Panamá e voltei para o meu país. O Senhor me levou até um hospital para orar por uma jovem. A moça já estava morta e respirava através dos aparelhos. Com a licença da mãe da moça, pedi para desligarem os aparelhos. Ela não estava respirando, não havia nenhum sinal de pulsação e seus órgãos vitais não funcionavam. Eu não tenho o dom do milagre nem da cura, mas o Espírito Santo disse: ainda não é o tempo dela de partir, tem uma obra nessa vida. Eu nunca ressuscitei ninguém. Para mim, era um desafio. Coloquei a minha mão em cima da mão dela, e orei a Deus. Pedi para o Senhor mandar o espírito de vida. A moça suspirou e abriu os seus olhos. Os médicos ficaram espantados. A mãe da moça se alegrou. Todos os médicos e funcionários daquele hospital se reuniram na sala e me ouviram pregar o evangelho. Muitos já haviam entregado sua vida para Jesus somente com o milagre da ressurreição. O Senhor me mostrou na visão os falsos profetas manipulando a mente das pessoas a respeito da santidade, dizendo que nada é pecado. Também vi os falsos profetas fazendo propaganda enganosa a respeito de suas igrejas, falando sobre coisas espirituais que nunca irão acontecer, e a mídia é usada por eles para anunciarem seus projetos. Eles querem arrebanhar o maior número de almas para aumentar a renda da igreja, e a mídia é uma arma de propaganda. Que o Senhor Jesus levante a cada pessoa que me ouve. Vocês podem ser usados. Não existe um limite e não unção que está disponível. Tudo da parte de Deus é abundante. Os poços eternos da graça estão cheios. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida. Amém.